Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola desta segunda-feira, dia 8. Uma notícia que foi oficializada hoje, mas que na realidade já havia acontecido na prática há coisa de 10 dias. A Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, a 21ª região aqui do estado, não é? Liberou R$700 mil que o ABC tinha bloqueado da Time Mania. Recursos da Time Mania que vinham sendo bloqueados foram liberados pela Justiça do Trabalho no montante de R$700 mil, mas tenham calma, não significa que o ABC vai conseguiu a liberação total dos R$700 mil, não. Foram divididos em parcelas de R$132 mil. Não é? Mas de toda maneira já vai aliviando, vai dando um alívio às combalidas finanças do ABC, que além da queda, o COICE já estava endividado com mais de R$35 milhões em razão de uma série de ações trabalhistas, e aí veio a pandemia da Covid-19, que acabou paralisando tudo e complicando ainda mais a situação do ABC. Então, deu uma respirada ao ABC e o presidente Bira Marques, consequentemente, também não é tão um pouco mais aliviado em relação a esta situação. Vamos lá, vamos em frente então com o nosso Tocando a Bola dessa segunda-feira. Luizinho Lopes é potiguar, mas está no futebol mineiro, é técnico do Uberlândia lá de Minas Gerais, é o nosso convidado desta segunda-feira, o primeiro convidado dessa segunda-feira, e eu gostaria, Luizinho Lopes, que você falasse para os amigos da 98 a previsão de volta do futebol mineiro, que era para o dia 10, mas agora dia 10 na realidade terá uma nova reunião, é isso? Boa noite, Luizinho. Boa noite, Marcos. É um prazer estar falando com você novamente, com todos que fazem a 98 FM. Marcos, nós tínhamos um planejamento em virtude de uma reunião que fora anunciado para o dia 1º deste mês, onde trataria de uma possível data de retorno do Campeonato Mineiro. Com isso, nós havíamos projetado uma reapresentação para o dia 10 deste mês. Esta reunião foi modificada para o dia 10 e em virtude disso nós tivemos mais uma vez que adiar a nossa reapresentação. No momento nós estamos aguardando essa reunião que acontecerá entre o governo do estado de Minas e a Federação Mineira para que a gente possa novamente replanejar o nosso retorno aos treinamentos e consequentemente aos jogos. E uma preocupação que eu entendo que todo mundo tem no futebol brasileiro, notadamente as equipes médias e pequenas, não é do futebol brasileiro, é a preocupação de contratos. Em que situação e que time você vai retomar o Campeonato Mineiro? Marcos, não restam dúvidas que as dificuldades são enormes. Não só comparando Uberlândia com ABC e América, são clubes que estão mais ou menos dentro de um mesmo cenário de Série D, né? Um cenário sem calendário no segundo semestre. Isso implica em falta de cotas. Esses clubes, creio eu, que sentirão mais dificuldades para resolverem os seus problemas nesse momento atípico que todos nós que militamos no futebol estamos vivendo. Clubes de Série B e de Série A, por terem boas cotas, eu acredito, Marcos, que eles conseguirão resolver de melhor maneira os seus problemas. No caso do Uberlândia, nós estamos com uma pendência para a reapresentação, visto que alguns clubes, como Cruzeiro, América Mineiro, Atlético Mineiro, Tombense, Boa Esporte, todos esses clubes militam na Série A, B ou C e já estão em treinamentos no estado de Minas Gerais. Porém, Uberlândia, por não ter calendário no segundo semestre, nós estamos limitados em aguardar a data para o retorno, para a partir daí a gente projetar a nossa volta. Haja visto que quanto mais tempo nós treinarmos, mais despesas o clube terá. Então, o nosso presidente e a sua diretoria está pautando o nosso retorno, colocar em prática o nosso planejamento de volta a partir da data que foi informada pela Federação Mineira do retorno do campeonato. Estamos com essa limitação. E claro que nós entendemos por todo o momento que nós estamos passando,
Porém, nós estamos trabalhando, estamos conversando diariamente para que a gente possa encontrar uma maneira de retomar os treinamentos o quanto antes, para que a gente possa continuar com o bom desempenho que nós vimos até o momento da pandemia, da parada da pandemia. Pré-temporada, ideal 45, 50, 60 dias, e agora não vai ser possível, né, Luizinho? Vai ser uma corrida contra o tempo para botar o pessoal em dia. Marcos, isso é uma grande problemática para nós que trabalhamos com futebol. Haja vista, nunca houver uma parada tão grande. Se eu não me engano, o Flamengo, que foi a primeira equipe a se apresentou depois de 2 meses e 15 dias. Nós já estamos entrando para 3 meses. Naturalmente, normalmente, o atleta que tem um calendário cheio, ele tem 30 dias de férias, né? Antigamente nem isso tinha, agora não, está normatizado. É obrigatório o atleta ter esses 30 dias. Obviamente que alguns atletas, sobretudo nos anos anteriores que militavam na Série D, ou aqueles clubes que não têm calendário no segundo semestre, alguns atletas ficam parados por um longo período de tempo. Mesmo assim, tem aqueles que conseguem se empregar em divisões maiores, como Série C, Série B. Porém, os atletas que normalmente estão em atividade, eles nunca ficaram parados tanto tempo. Então é um grande problema a ser resolucionado nesse retorno. Haja vista o período de inatividade, já houve um destreinamento, que já foge uma periodização correta dentro do futebol de alto nível. Porém, eu entendo que é um momento de adaptação por todos os lados, Marcos. Financeiro, de calendário, de periodização. Em uma periodização, Marcos, nós temos o período preparatório, que existe toda uma adequação para isso, todo um tempo para isso. O período competitivo e o de transição. Dificilmente nós vamos conseguir colocar em prática todos esses momentos com excelência. Né? Tem alguns métodos de treinamentos também para serem aplicados dentro de uma periodização. Eu acredito que nesse momento que será mais encurtado, uma periodização tática seja mais adequada, para que a gente possa trabalhar dentro de um curto espaço de tempo as condicionantes táticas, técnicas, físicas e psicológicas integradas, para que a gente possa tirar um melhor proveito. Né? Faltará tempo para que a gente possa dar um pouquinho mais de especificidade, né? Como são nos treinos convencionais, que a gente dá uma ênfase física maior. Porém, a periodização tática é um método de treinamento bem atualizado, que muitos treinadores já fazem uso disso. Obviamente que alguns realizam uma periodização mista, utilizando um pouco de periodização tática, um pouco de uma periodização mais convencional. Outros, mais uma periodização convencional, porém, dentro de uma visão sistêmica, já emplaca também uma periodização tática. Então, é um período de adaptação. Eu tenho feito e refeito algumas programações, alguns planejamentos aqui, periodizando dentro de 15, 20, 25, 30 dias. A federação, assim como a CBF, informou que a data do retorno necessitaria, né, de ser avisada com antecedência para que nós tivéssemos pelo menos 30 dias para nos prepararmos. Então, porém, eu tenho trabalhado dentro de diversas datas para estar preparado e para se adaptar à realidade. O futebol ele vai ter que voltar de maneira organizada ou não, e nós precisaremos nesse momento nos adaptar à realidade. Contudo, é um período inédito para a preparação física no Brasil, não só no Brasil, Marcos, no mundo. Destaca o campeonato alemão, que após cada partida é detectado um nível alto de lesões. Isso se deve ao período de inatividade e ao curto período de preparação para os jogos. Então é um momento de descobertas, né? Precisamos nos reinventarmos, nós enquanto comissão. A figura do preparador físico realmente será uma peça fundamental nessas tomadas de decisões com relação à programação, porém com muita dificuldade, haja vista um fato inédito que nós estamos vivendo, né? Então é um período de arriscar também para que possa adiantar processos. Lesões serão inevitáveis. A fisiologia ela é uma ciência exata, ao passo que o futebol não é, Marcos, a gente não consegue controlar, mas a fisiologia, né, as condicionantes, elas são embasadas
cientificamente. Né? Você vê que os grandes clubes, as grandes potências aí do futebol mundial, como eu já destaquei, a Alemanha, estão sofrendo com isso. Imagina os clubes de menores investimentos. O próprio protocolo, dando uma importância maior para a saúde, óbvio, ela já traz muita dificuldade para uma periodização. Eu estava lendo o que a CBF, o protocolo que a CBF emitiu no sábado. Ela contempla algumas fases, né? E essas fases elas implicam com uma periodização, digamos, que de uso coletivo, de um grupo todo, né? Ela menciona que você deve iniciar com treinos individuais, depois em grupo, para aí você passar para os treinos coletivos. Então isso requer toda uma adaptação com relação à periodização. Valeu, Luizinho. Muito obrigado pela atenção aqui com o nosso Tocando a Bola. Aquele abraço, amigo. Tudo de bom. Eu que agradeço, Marcos, mais uma vez, estar participando do programa com você e com todos que fazem a 98 FM. Estamos aguardando ansiosamente a qualquer momento retornar para Uberlândia para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos. É chegado a hora, né? Estou ávido para estar dentro de campo, fazendo o que realmente amo. Há tempos, Marcos, vinha aguardando uma oportunidade para abrir mercado no Sul e Sudeste, e essa porta me foi aberta no Uberlândia Esporte Clube, um clube que nos dá ótimas condições de trabalho, em uma cidade que nos recepcionou muito bem, assim como todo o povo mineiro. Portanto, estamos aguardando aí ansiosamente para que a gente possa retornar o quanto antes e dar continuidade ao ótimo trabalho que nós vínhamos realizando. Um forte abraço. Nós estamos ouvindo aqui no Tocando a Bola, dando voz a você, torcedor de futebol. Na sexta-feira passada eu ouvi Paulo Maia, torcedor do América. Hoje, o meu convidado para falar da angústia do torcedor de futebol é Adailton Figueiredo, professor Adailton Figueiredo, ouvinte da 98 e torcedor do ABC. Boa noite. Boa noite, Marcos Lopes, toda a equipe da 98, ouvintes do Tocando a Bola e, em especial, a Nação Alvinegra. Marcos, primeiramente eu queria agradecer o convite, para externar o meu sentimento com relação ao tema em questão, ou seja, a paralisação dos nossos campeonatos, a paralisação do futebol. E confesso, Marcos, que estou tomado por um sentimento de vazio. A paralisação dos nossos campeonatos, o estadual, a Copa do Nordeste, a própria Copa do Brasil, na perspectiva de torcedor, provocou em mim, e acredito que nos meus pares, um sentimento, como já disse, de vazio, especialmente por nos encontrarmos em quarentena e não havendo jogos. Os jogos reprisados pelos canais especializados e por algumas TVs abertas não trazem a nós, torcedores, a emoção, a razão maior do futebol, o inusitado, o surpreendente que faz o futebol. Então, na verdade, na condição de torcedor, a minha ansiedade de retomar o ritual, de comprar o ingresso antecipadamente, vestir a camisa do meu clube e me dirigir ao estádio com meu filho e assistir a uma partida de futebol, acompanhando a transmissão pelo rádio, a mim particularmente me faz muita falta, imensa falta. As nossas quartas-feiras e domingos já não são tomadas pela expectativa dos jogos, e nossas quintas e segundas-feiras não trazem o papo animado com os amigos sobre as partidas do dia anterior, onde nas discussões sadias questionamos faltas, escanteios, impedimentos, gol anulado ou validado, lisura do trio de arbitragem e até inversões de laterais. Tamanha é a nossa paixão por esse esporte. Na verdade, por outro lado, e aí a gente tem que pensar nisso também, na ausência desses jogos, acompanho com extrema preocupação os bastidores. Contratos de jogadores exponenciais
em elencos não sendo renovados. Reduções salariais que refletirão seguramente dentro e fora das quatro linhas. Situações financeiras dos clubes, especialmente os nossos, até porque os efeitos nefastos da economia na pandemia, ou melhor, da pandemia, não serão sanados com a queda dos casos ou com a vacina. Por outro lado, mesmo tomado pela saudade do futebol nos estádios, tenho que reconhecer o momento de extrema delicadeza em que vivemos, no tocante à questão da saúde pública. E nessa matéria, sigo a ciência. Recomendo o isolamento social. Fico, portanto, entre a cruz e a espada, torcendo pelo retorno do futebol o mais breve possível, todavia, com a segurança para todos envolvidos nos jogos, como atletas, árbitros, gandulas, comissões técnicas, componentes da imprensa em todas as suas esferas, ambulantes, donos e funcionários de bares, funcionários de estádios, seguranças, policiais militares, entre outros. Creio que o retorno está mais breve, mas sem a participação das torcidas, sem brilho, portanto, e com o agravante de que jogos com os estádios vazios são deficitários, agravando ainda mais a situação de quem já está em dificuldade. Quanto ao meu ABC, creio que tecnicamente foi a equipe mais prejudicada entre as candidatas ao título estadual. Sem desmerecer as co-irmãs, não acredito, à época da paralisação, que o ABC perdesse o segundo turno. Mas quero hipotecar minha confiança na diretoria, no departamento de marketing, na estrela do competente de A, no empenho dos atletas, para que possamos atingir nossas metas. Agradeço mais uma vez, Marcos, o espaço que você me dá para externar a opinião de um cidadão e um torcedor. Um torcedor que está muito carente do futebol e de um cidadão que está muito preocupado com a pandemia que está tirando a vida de muitos dos nossos irmãos brasileiros e pelo mundo. Muito obrigado, sucesso, continuo sucesso da cobertura do futebol, que voltará em breve. Fique com Deus e um grande abraço a todos. Muito bem, daqui a pouco eu volto aqui no Tocando a Bola com Rogério Júdice, preparador físico do América, e com o atacante Serginho Chulapa. Segura aí. De volta ao nosso Tocando a Bola desta segunda-feira. A gente falou há pouco tempo com o Luizinho Lopes com relação aí à retomada do futebol, condicionamento físico, esse tipo de coisa. E eu gostaria de saber do Rogério Júdice, que é preparador físico do América, não é que com a sinalização da volta do futebol, jogos a cada 48 horas, uma luz no fim do túnel, mas que preocupa, né, Rogério? Boa noite. Primeiro mandar um abraço aí para todos os amigos ouvintes aí do Tocando a Bola, em especial você, Marcos Lopes. E antes de mais nada dizer que essa luz no fim do túnel da volta do futebol eu vejo com muito bons olhos, sabe? Tendo em vista que nunca passamos por um momento tão grande de inatividade, né, em se falando em atividade física para atletas profissionais de futebol. Eu gostaria de falar também que o nosso calendário de futebol brasileiro, ele sempre foi preocupante, né? Em se falando de sequência de jogos e recuperação pós-jogos. Não tenho dúvida que com a volta do futebol a sequência dos jogos será comprometida, ficando muito pior para a recuperação dos nossos atletas. Mas vai caber a nós, profissional da área, darmos um jeito de deixar esses atletas o mais apto possível para poder realizar, dentro de 48 jogos, uma nova partida de futebol, né? Acredito que nós vamos ter que arrumar várias formas de mantermos esses atletas em condições de jogos. E uma dessas formas será aquele famoso rodízio, né? Principalmente daqueles atletas que têm mais dificuldade de se recuperar de uns jogos para o outro. Então essa habilidade que nós da comissão técnica vamos ter que ter para tentar colocar os nossos atletas
de maneira positiva dentro do campo novamente, em se tratando de jogos de 40 em 48 horas. Né? Pré-temporada, mesma questão que eu levantei com o Luizinho Lopes, agora para você que é especialista. Pré-temporada ideal, 45, 50 dias. Você não vai ter esse tempo aí. Como trabalhar? Não é uma preocupação a mais. Olha, Marcos, uma coisa que temos que ter em mente é que os atletas de futebol, assim como qualquer atleta de alta performance, não é uma máquina, né? Que você aperta um botão, ele corre e que quando desliga, ele para. Esses atletas vão precisar de, no mínimo, falando bem abaixo daquilo que realmente é necessário para deixar um atleta de alta performance em condições, de no mínimo uns 15 dias de uma preparação que não vai ser adequada, mas que vai nos dar uma condição mínima de prepará-los e principalmente tentarmos dar uma sustentação muscular para a sequência de jogos que com certeza nós teremos, né? Então eu acredito que o ganho mesmo da alta performance física será a sequência de jogos. E vai caber a nós, da preparação física, da fisiologia, termos a inteligência de ir dosando esses jogadores, né? Principalmente aqueles que demoram mais para se recuperar de um jogo para o outro, dar uma sustentação muscular através de trabalhos de força, de trabalhos de prevenção de lesão, para tentar minimizar o máximo possível da lesão, que é um mal que sempre atinge os atletas profissionais de futebol, né? E especificamente, o Rogério, no América, como é que você está trabalhando esta questão física? Olha, Marcos, nós aqui no América, nós temos uma comissão técnica multidisciplinar muito competente, sabe? Onde cada qual dentro da sua área, mesmo à distância, estamos acompanhando e semanalmente fazemos protocolos de treinos, onde nossos atletas procuram executar esses trabalhos que são passados para eles em suas casas ou áreas que possam se manterem ativos, sabe? Para que quando forem liberados à volta dos treinos, eles não cheguem zerados, em se falando de condição física. Porque, como você bem falou nas perguntas anteriores, eu não acredito que nós teremos mais de 15 dias de trabalhos. Então, tudo que nós pudermos fazer, mesmo que em casa, que não é um trabalho adequado, que não dá aquela alteração no organismo necessária para suportar os 90 minutos de jogo, mas que possa dar uma sustentação em termos de força, de trabalho de prevenção, nós temos passado para os nossos atletas e temos acompanhado vários deles por videoconferência, que nos dá aquelas tranquilidades que realmente eles estão seguindo aqueles protocolos que nós estamos passando para eles, sabe? Porque, como a gente falou no início aí, nós nunca tivemos uma inatividade tão grande para os atletas de futebol como estão tendo agora. Então é preocupante, e o pouco que se faça, mesmo sendo em casa, já vai nos dar uma sustentação para que quando forem liberados os treinos, nós possamos estar um pouco adiantado em relação a isso, entendeu? Em trabalhos de força e trabalho de prevenção de lesão. E daí sim, nós poderemos fazer aquilo que a gente sempre faz, né? Que é o trabalho entregado da parte técnica com a parte física, e para que a gente possa ter o mais rápido possível o ganho da performance dos nossos jogadores e, consequentemente, podemos ter bons resultados, porque quando começou os jogos ninguém quer saber se estava 3 meses parado ou não, né? Começou os jogos, começou a cobrança, e cabe a nós, da comissão técnica, termos a inteligência de colocar aqueles jogadores que vão nos dar alto rendimento, mesmo sabendo que a preparação não vai ser adequada. Valeu, Rogério. Muito obrigado pela atenção. Aquele abraço, amigo. Marcos Lopes, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar participando do seu programa aí, estar discutindo sobre essa volta do futebol aí, que, se Deus quiser, vai acontecer com todos os parâmetros de cuidado, com todos os protocolos necessários para poder ter jogos com segurança. E se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Um abraço a todos aí. Boa noite. Jackson Capixaba, repórter aqui da 98, ouviu um dos ídolos do futebol brasileiro, atacante do Santos, polêmico e irreverente, atacante do São Paulo, da seleção brasileira, Serginho Chulapa, sobre essa paralisação aí do futebol. Fala, Chulapa!
faz falta para todos nós, né? Faz muita falta. E estamos torcendo para que tudo acabe, esse castigo, vamos dizer assim, para todo mundo. Muita morte, muita gente passando necessidade. Então, vamos esperar que tudo isso passe, cara. Então, para voltar ao futebol, para voltar aos esportes e para voltar à nossa vida normal. Serginho, você acredita que a longo prazo os clubes podem se recuperar financeiramente? Como é que você vê esse momento? Pode. Não vai ser fácil, né? Porque todos os times não tinham condições de bancar seus jogadores que ganham 300, 400, que é a realidade hoje, né? Então, eu acredito que logo que voltar ao futebol, os patrocinadores voltam, né? E o futebol continua. Então, muita gente tem que ter uma consciência, os próprios jogadores que ganham bastante, dá uma aliviada para o clube, que não, se eles não aliviar, acaba tudo. Tá entendendo? O Santos aqui teve redução de ordenado de todos. Acho que muita gente, todos os clubes têm que fazer para a gente recuperar esses 3 meses, que não foi fácil, não. Está sendo muito difícil. Então, eu acredito que capacidade tem e a marca dos clubes é grande. Você acha que com os cuidados necessários, realmente as equipes já podem começar de forma gradativa, desses treinamentos, pelo menos? Exatamente. Agora você falou tudo. Tem que ter a tranquilidade, a calma e todo mundo cooperar. Funcionário, faxineiro, jogadores. Então, todo mundo tem que, cooperando, a gente recupera novamente a economia do país e os jogadores recuperam. Mas não adianta você pagar a pessoa que não está jogando, que não está trabalhando, que não está fazendo nada. Eu mesmo tive uma redução. Vou falar o quê? Então, esse vírus aí veio para derrubar muita gente. Mas eu acredito que logo a gente está de volta e falta para todos, para vocês da imprensa, para todo mundo. Então, o futebol faz uma grande falta, como tudo faz falta. Então, vamos torcer para que dê tudo certo. Faz falta, inclusive, você. Tem saudade aqui de Natal, estava me dizendo agora em off, aqui no Rio Grande do Norte. E nós que fazemos a 98 FM, o Tocando a Bola, na apresentação de Marcos Lopes, agradecemos, viu, Serginho? Que isso. 98 aí de Natal. Meu Deus do céu. Estou aqui com meu grande amigo, aqui, meu irmão querido Otávio. Ele sempre... ele é da raiz. Ele sempre fala. Eu sempre pergunto, você não vai falar nada de Natal? E a gente fica comentando aqui de vocês. Então, graças a Deus deu certo para me comentar com vocês aí essa situação que o mundo passa, né? E estou sempre à disposição. O meu contato vocês têm e vamos para frente. Serginho, eu espero que numa resenha boa dessa aí entre vocês, com a presença do rei do futebol, Pelé, a gente receba uma ligação para colocar ele no ar aqui na 98. Tá, se Deus quiser, vamos tentar, eu e o Otávio aqui, tentar fazer esse contato com vocês aí, que vai ser importante. Obrigado pela sua participação, um abraço. Outro grande, querido, tá com Deus. Todo mundo, um beijo do Rio Grande do Norte. Tchau. Valeu, Jackson Capixaba, valeu, Serginho Chulapa. A gente vai ficando por aqui no nosso Tocando a Bola desta segunda-feira, que volta amanhã, 19h30, também no nosso canal no youtube.com/98FM Natal. Até amanhã, tchau.